Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos do curso de Matemática Discreta ou então do curso de Fundamentos da Matemática, né? Vamos dar início à nossa aula de número 25. Essa vai ser a última aula do curso, tá? E ela vai ter uma única parte. Então, ela não vai ser subdividida. Vai ser um vídeo um pouquinho mais longo, mas é que porque os conceitos que nós vamos ver nesse vídeo, eles estão tão entrelaçados, eles estão tão conectados, e a sequência das coisas, elas estão tão conectadas, que eu decidi não quebrar em 2 ou 3 vídeos, eu decidi fazer um vídeo só. Mesmo que ele fique um pouco maior do que os vídeos que nós estamos habituados a ver aqui no nosso curso, tá certo? Bom, o título dessa aula de número 25, é Todos os infinitos são iguais? Essa é a pergunta, né? E literalmente a pergunta é essa, e nós queremos chegar lá no final do vídeo e responder essa pergunta. Será que os infinitos eles são todos iguais? Será que existe um único infinito ou será que existem vários infinitos? Tá certo? Essa é a pergunta da aula de hoje. Para isso, nós vamos falar de algumas coisas que nós ainda não falamos, né? Que são os conjuntos equipotentes, vamos falar sobre cardinalidade de conjunto, falar de conjuntos finitos, conjuntos infinitos, conjuntos inumeráveis, no final do dia, vamos falar sobre o Hotel de Hilbert. Já que nós estamos chegando na época de Natal, você pode. É uma brincadeirinha, né? Uma brincadeira matemática. Tem sentido, tá? Tem sentido, ela brinca com a noção de infinito e você pode brincar com os seus familiares nessa época de Natal, quando você estiver festejando lá o seu Natal e o seu Ano Novo. Beleza? Então vamos lá. Desde muito cedo, desde que nós somos crianças, a gente desenvolve a noção intuitiva de quantidade e de comparabilidade. Nós temos, por exemplo, um moleque de 4 anos, né, aqui em casa, e agora ele já está começando, ele tem 4 anos, e ele já está começando a ter noções de quantidades. E ele também já está conseguindo comparar algumas coisas. Então veja que é uma criança de 4 anos que já está começando o seu desenvolvimento da noção de quantidade e também da noção de comparabilidade. Ele já consegue perceber quando que numa determinada cesta tem mais frutas do que na outra, quando que numa caixa tem mais brinquedos do que na outra, e assim por diante. Ele já consegue fazer algumas contagens. Então, desde muito cedo, nós temos esse desenvolvimento, né? Por exemplo, nós percebemos, talvez isso não aconteça com 4 anos, mas sei lá, com 7, 8 anos, a gente consegue perceber que esses três conjuntos aqui, eles são completamente distintos. Os elementos desses conjuntos são completamente distintos, são muito distintos. Porém, tem uma coisa que é comum aos três conjuntos, que é a quantidade de elementos. O primeiro conjunto tem 5 elementos, o segundo também e o terceiro também. Essa noção de as coisas são diferentes, mas as quantidades são iguais, a nossa base para fazer esse tipo de observação, esse tipo de argumentação, esse tipo de pensamento, são as nossas experiências diárias, né? Em algum momento nós percebemos, olhamos para os nossos dedos, nós olhamos para a nossa mão, temos aqui 5 dedos, olhamos para o nosso pé, também tem 5 dedos, etc. Então as experiências diárias nos dão essa noção de quantidade, né? A nossa questão aqui, como nós queremos transcender essa noção intuitiva, nós estamos fazendo matemática aqui, querendo você ou não, sendo você uma pessoa da computação, da matemática ou de qualquer outro curso, quando você está aqui, você está querendo fazer algum tipo de matemática, ou por imposição do seu coordenador, ou por curiosidade mesmo, né? Então, nós queremos agora definir a noção de quantidade de maneira formal e que não seja ambígua, mas de tal modo que a nossa noção informal se mantenha. O que nós queremos então? Nós queremos dizer, olha, quantidade é isso, dar uma definição
formalzinha, para que todo mundo entenda a mesma coisa. Para que quando os nossos astronautas forem para a Lua, né, para que a gente mande quantidades corretas, por exemplo, de alimentos. Tá certo? Porque nós precisa de. Todo mundo precisa entender o que é quantidade do mesmo jeito. Todo mundo precisa entender o que é 5 do mesmo jeito. Senão dá bode, né? E como é que nós vamos fazer isso? Então, nós queremos fazer isso de maneira formal, sem ambiguidades, mas que a nossa noção intuitiva ela não se perca, né? A noção intuitiva de que esse conjunto tem a mesma quantidade de elementos desse e tem a mesma quantidade de elementos desse, nós não queremos perder isso, tá certo? E para isso, para que a gente possa fazer essa definição formal, nós vamos lançar mão do conceito de função bijetora. Olha só, bijeção, tá certo? Para isso, a primeira coisa que nós vamos falar aqui são os conjuntos equipotentes e a cardinalidade, né? Então, dois conjuntos A e B, nós vamos dizer que eles são equipotentes se existe uma bijeção entre o A e o B. Então, existindo uma bijeção entre dois conjuntos, você dá a eles o nome de equipotentes, tá certo? Quando dois conjuntos são equipotentes, nós vamos dizer que eles têm a mesma cardinalidade. A notação para cardinalidade, nós vamos utilizar essa daqui. Lembra de módulo? O que vem a ser o módulo de um número? É o tamanho do número, né? É a distância que o número está até a origem. Pensando em reta, né? Todo número real está associado a um ponto da reta, né? O zero a gente chama de origem da reta. O módulo de um número nada mais é do que a distância deste número do ponto do número até a origem. Né? Então isso nos dá a dimensão, isso nos dá a magnitude do nosso número. Para conjuntos, nós também utilizamos essa noção aqui. Módulo é denotado assim, barra, o número barra. Né? Aqui também nós podemos usar as duas barras para denotar a cardinalidade de um conjunto, e nós vamos dizer que os dois conjuntos, quando eles são equipotentes, ou seja, quando existe uma função bijetora entre eles, então nós vamos dizer que eles têm a mesma cardinalidade. Tá? Então, mesma cardinalidade significa isso, existir uma bijeção entre eles. Tá? Ou os conjuntos são equipotentes. A notação é essa daqui. Alguns usam essa daqui. Ela é bastante comum. Hashtag de A igual a hashtag de B. Tá certo? Muito bem. Então, essas são as duas ideias de equipotentes e cardinalidade. O que você pode mostrar? Você pode mostrar que a noção, a relação de equipotência ou a relação de cardinalidade, isso é uma relação de equivalência. Tá certo? Dá para mostrar isso. Não é muito difícil de se mostrar. Não vem ao caso aqui, eu não vou mostrar isso, eu deixo isso para vocês como um exercício. Mostrar que a equipotência é uma relação de equivalência. Quando dois conjuntos são equipotentes, eu esqueci de falar, nós aqui no curso vamos denotar assim, A, 3 risquinhos na horizontal, B. Certo? Eu nem sei se eu vou utilizar isso muito, mas é uma notação que nós vamos estabelecer aqui. Certo? E agora vamos então para a noção de conjuntos finitos e conjuntos infinitos. Agora nós vamos utilizar aquela noção que nós temos, aquela noção informal que nós temos de quantidade. Tá? Então vamos lá. Seja n um número natural não nulo. Tá? Então vamos tomar n um número natural não nulo. A cardinalidade do conjunto formado pelos números 1, 2, 3, 4, né, até n, isso a gente vai dizer que é n. Então a cardinalidade desse conjunto aqui, ó, do conjunto IN, esse conjunto nós vamos dizer, olha, a cardinalidade dele é n, ou seja, ele tem n elementos, tá certo? Na maioria das vezes nós vamos dizer que o conjunto IN tem n elementos. A cardinalidade também se usa, mas a maioria das vezes, quando se trata desse conjunto aqui, nós falamos que o conjunto tem n elementos. Então, ou o conjunto tem n elementos, ou a cardinalidade do conjunto, desse conjunto IN, é igual a n. Tanto faz qual das duas nomenclaturas você utiliza, né? Então, aqui é claro, já que a cardinalidade desse conjunto é n, isso significa que o hashtag de IN é igual a n, ou então, entre aspas, o módulo de n é igual a n. Por isso que nós utilizamos aqui essas duas barrinhas aqui, né? Como o módulo diz o tamanho do número, né?
Aqui, módulo do IN também diz o quão grande esse conjunto é. Então, depende da quantidade de elementos que está aqui dentro, depende de quanto que é esse número N. Nós vamos dizer que um conjunto ele é finito se ele for vazio ou se existir um número natural não nulo N, tal que o A é equipotente ao N, tá certo? O que isso significa, então, o conjunto ser finito? Significa dizer que o conjunto A é vazio, se o conjunto A for vazio, você diz que ele é finito, ou então, se ele é equipotente a algum dos conjuntos, algum desses conjuntos aqui, esses conjuntos IN, né? Que são os números naturais de 1 até N, tá? Isso significa dizer que o A e o IN têm a mesma cardinalidade. Caso o conjunto não seja finito, então nós vamos dizer que o nosso conjunto ele é infinito. Isso está completamente de acordo com o que nós sabemos informalmente, certo? Muito bem. Vamos observar esses dois conjuntos aqui, ó, que nós vimos lá no começo, né? O conjunto A é formado por esses elementos, o conjunto B por esses elementos, e o I5 são os números naturais de 1 até 5. 1, 2, 3, 4 e 5. Esses conjuntos, eles têm as mesmas cardinalidades, têm cardinalidades iguais. Por quê? Por que o A e o B têm mesma cardinalidade? Porque essa função f aqui, ó, de A em B, que faz essa associação que nós estamos fazendo aqui, ela é uma função bijetora. O conjunto A e o conjunto I5, eles também têm a mesma cardinalidade, porque essa função g que eu defini do A para o I5, essa função também é uma bijeção. Então, o A, o B e o I5, eles são equipotentes. O A é equipotente ao B, o A é equipotente ao I5, então todos os conjuntos ali são equipotentes. Como eles são equipotentes, eles têm a mesma cardinalidade. E todo mundo tem cardinalidade 5 nesse caso, porque o I5 tem cardinalidade 5 conforme essa definição que nós vimos aqui, né? O IN tem cardinalidade N. O I5 tem cardinalidade 5. Portanto, todos esses dois conjuntos aqui também têm cardinalidade 5. Isso é conjuntos finitos, tá certo? Então, esses dois conjuntos aqui, eles são conjuntos finitos, porque tanto A quanto B são conjuntos finitos, porque existe uma função bijetora do A para o I5 e também tem uma função bijetora do B para o I5. Basta uma, tem várias, mas uma é suficiente, tá certo? O conjunto dos números naturais, esse já não é mais um conjunto finito, ele é um conjunto infinito. Por que isso acontece? Porque qualquer número natural que você considerar, qualquer número natural, o n mais 1, ele é um número natural, mas o n mais 1 não pertence ao IN. Por que não? Porque nós definimos, ó, o IN são os números naturais de 1 até n. Então, o n mais 1 não pertence ao IN. Logo, para todo n, não existe uma função bijetora do n para o IN. Isso você pode visualizar você pode visualizar nessa tentativa de construir uma função bijetora. Vamos lá. Para construir uma função do n para o IN, você tem que pegar o 1 e associar com alguém. Eu chamei ele de f de 1. O 2 você associa com um elemento do IN. Eu chamei ele de f de 2. Assim por diante. O número natural n você associa a um certo número natural fn. Para a função ser bijetora, todos esses elementos aqui têm que ser diferentes. Todas as imagens têm que ser diferentes, porque todos esses primeiros n elementos aqui são diferentes. Aí a questão é, você vai mandar o n mais 1 aonde? Em qual número você vai mandar? Você vai mandar no F1? No F1 não pode. Porque senão a função não é injetora. Vai mandar no F2? Não pode, senão a função não é injetora. E assim por diante. Vai mandar no Fn? Não pode. Porque senão a função não é injetora e, portanto, não vai ser bijetora. Então, se você tenta formar uma função bijetora dos naturais para o IN, você não consegue. Você não consegue a injetividade. A sobrejetividade você consegue. A injetividade não. E, portanto, não existe uma função bijetora dos naturais para qualquer IN. E, portanto, os naturais não podem ser um conjunto finito. Se não é finito, é infinito. A mesma coisa, o mesmo argumento, mesma função, etc. O mesmo argumento você mostra que o conjunto de números inteiros também é um conjunto infinito. Também não pode ser finito. Certo? Então, vimos exemplos de conjuntos finitos e vimos agora, então, exemplos de conjuntos infinitos. Reais,
os reais, os racionais, os complexos, todos esses são conjuntos infinitos também. Toda vez que você... O argumento é sempre o mesmo. Tá? O argumento é sempre esse daqui. Você pode trocar natural por inteiro, por racional, por real, por complexo. Pode trocar aqui, que o mesmo argumento vai funcionar para mostrar que cada um desses conjuntos é um conjunto infinito. Tá certo? Então você observa agora que a nossa definição de conjunto finito, conjunto infinito, cardinalidade, são conceitos que agora eles estão consolidados para nós. Por que eles estão consolidados? Porque nós utilizamos elementos matemáticos que não deixam ambiguidade. Nós utilizamos a noção de bijetora, de função bijetora, de bijeção. Isso não é um conceito ambíguo. Né? A noção de bijeção ela é igual para todo mundo. Então, a noção de cardinalidade, a noção de finito, a noção de infinito, agora ela é igual para todo mundo. Não há mais necessidade de termos apenas uma noção intuitiva que para alguns pode ser uma coisa, para outros pode ser outra coisa. Não, agora vai ser todo mundo igual. Todo mundo entende a mesma coisa para conjunto finito, para conjunto infinito, conjunto com N elementos, conjunto com infinitos elementos. Certo? Agora, esses conceitos, eles estão formalizados. Não perdemos a nossa noção intuitiva, não perdemos aquela coisa intuitiva que nós temos, aquele conhecimento que nós produzimos no dia a dia, ele não foi perdido. Pelo contrário, ele só foi formalizado. Porque a definição de que o conjunto IN tem N elementos, que esse conjunto aqui tem N elementos, isso é uma definição. Nós estamos assumindo que esse conjunto dos números naturais de 1 até N tem N elementos. Estamos definindo isso. Quantos elementos tem? N. Poderia ser alfa? Poderia. Mas não teria muito sentido. Não condiziria com o que a gente sabe do nosso dia a dia. Né? Então, a matemática sempre tenta fazer isso. Quando é preciso explicar o dia a dia, a matemática tenta, de alguma forma, formalizar o nosso dia a dia de forma satisfatória, de forma que todo mundo entenda a mesma coisa, mesmo que cada um tenha a sua noção intuitiva das coisas. Beleza? Bom, então, temos isso. A cardinalidade do conjunto vazio, nós vamos convencionar que é zero, tá? Porque para um conjunto ser finito, né? Ou é vazio, ou ele ou ele é bijetivo, está em bijeção com algum IN, né? E os IN é o I1, I2, I3, I4. O I0 não existe, né? Não está definido o I0. E ele não está definido para que a gente possa dizer, o conjunto vazio tem 0 elementos. O que também está de acordo com o nosso dia a dia. Pega uma carteira que não tem dinheiro, tem 0 dinheiro. Tá? A carteira vazia tem 0 dinheiro. Essa é mais ou menos a ideia. Essa é uma convenção que se adota na matemática. Tá? Se o A for diferente de vazio e ele for finito, então sim. Então existe um número natural não nulo, cuja cardinalidade do A é N. A cardinalidade do A é igual à cardinalidade do IN, que é igual a N. A definição de cardinalidade, você pode perceber que ela está de acordo com o que nós estamos acostumados, com a nossa ideia formal. Lembra daqueles primeiros conjuntinhos lá que eu apresentei para vocês? Lá nos primeiros slides, deixa eu voltar. Aqui, ó, esses aqui, ó, né? Esses aqui são conjuntos finitos, no caso, né? E está de acordo com o que nós sabemos, né? O que nós descobrimos, o que nós inventamos, o que nós aprendemos lá na nossa infância, né? Então nós pegamos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, né? Então a gente faz esse tipo de contagem, né? Então a nossa definição de cardinalidade está correta. O que você faz, na verdade, quando você faz contagem, quando você está contando elementos, é uma objeção, você só não está sabendo. Você só não sabe que é uma objeção. Toda criança cria uma objeção. Quando ele fala assim, olha, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Pronto, você criou uma objeção. A esse elemento aqui você associou o número 1, a esse o 2, a esse 3, a esse aqui 4, e esse aqui o número 5. Né? Mas você não precisava ter feito isso. Você poderia ter pego esse símbolo aqui, dizer, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sei lá, não precisa ser. A contagem não precisa ser igual para todo mundo.
no sentido de ordem, de como é que você faz a ordem das contagens, tá certo? O que você está fazendo é uma objeção. Quando você conta, você faz uma objeção e não sabe. Tá? Então, de fato, essa nossa ideia de cardinalidade, ela está de acordo com as nossas ideias. Isso para conjuntos finitos. O problema está nos conjuntos infinitos. Aí a cardinalidade tem algumas peculiaridades que são absurdamente contraintuitivas. Tá? Por exemplo, nós vamos mostrar, não vai demorar muito tempo, que daqui a pouquinho, que o conjunto dos números inteiros e o conjunto dos números naturais têm a mesma cardinalidade. Mesmo, e isso significa dizer, assim, na nossa noção intuitiva, que os inteiros e os naturais têm a mesma quantidade de elementos. Mas isso é contraintuitivo. Por que isso é contraintuitivo? Porque você fala assim, os inteiros têm muito mais elementos do que os naturais. Tem o dobro. Tem o dobro. Praticamente o dobro. Né? Porque naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Inteiros, 0, mais, menos 1, mais, menos 2, mais, menos 3, mais, menos... Você está dobrando o número de elementos. Porém, nós vamos mostrar que a cardinalidade dos dois conjuntos é a mesma. Ou seja, que, entre aspas, eles têm a mesma quantidade de elementos. Essa peculiaridade, ela é devida ao fato de que os naturais e os inteiros, eles são conjuntos infinitos. Tá certo? Por isso que quando o nosso conjunto é infinito, você pode observar, ó, você pode observar. Quando o conjunto é finito, a cardinalidade dele é igual a n. Quando o conjunto é infinito, ó, nós não escrevemos que a cardinalidade dele é igual a infinito. Isso nós não vamos poder escrever. Isso a gente não escreve. Por quê? Olha só. Vamos imaginar, por algum momento, que quando o conjunto A é infinito, nós vamos escrever cardinalidade dele igual a infinito. Sem nenhum pudor. Tá? Vamos escrever sem pudor. Quando o conjunto é infinito, vamos escrever isso aqui. Sempre que você encontrar um conjunto infinito, escreva. Conjunto e cardinalidade de A é igual a infinito. Pode escrever, não tem problema. Vamos ver que isso dá bug. Quer ver? Olha só. Vamos lembrar da nossa primeira aula. Isso é a magia do negócio. Nós vamos utilizar agora, algo que nós axiomatizamos na nossa primeira aula. Então, a última aula do curso está dependendo de algo que nós axiomatizamos lá na primeira aula. Percebeu o loops? Temos um loop na nossa disciplina. Começamos com um negócio, chegamos ao final dela e temos que utilizar algo que nós vimos na primeira aula. Beijo, né? Vamos lá. O que nós vimos na nossa primeira aula? Que toda proposição é verdadeira ou é falsa e não pode ser ambas. Ou seja, toda proposição você pode classificar como verdadeira ou falsa, mas você não pode classificar elas como verdadeira e falsa. É uma ou outra e não ambas. Certo? Dessa forma, olha para essa proposição aqui. O conjunto dos números inteiros tem mais elementos que o conjunto dos números naturais. Ou seja, a cardinalidade dos inteiros é maior que a cardinalidade dos números naturais. Essa é uma proposição. Essa é uma afirmação. Ela é verdadeira ou ela é falsa e ela não é ambas. Agora quer ver que vai dar bug? Quer ver? Olha só. Isso porque nós estamos assumindo que nós podemos escrever cardinalidade de A igual a infinito. Então, cardinalidade dos inteiros é infinito, cardinalidade dos naturais também é infinito. Porque se essa proposição for verdadeira, olha só tem duas possibilidades, ou é verdadeira ou é falsa. Se ela for verdadeira, existe um conjunto infinito com mais elementos que outro conjunto infinito. Isso é contraintuitivo. Por quê? Porque qualquer coisa é igual a ela mesma, inclusive o infinito. Logicamente, o infinito é igual a infinito. Porém, nós estamos dizendo aqui que se essa proposição for verdadeira, então infinito é maior que infinito. Deu bug, né? Por outro lado, se essa proposição for falsa, o que nós estamos dizendo? Que um conjunto pode ter, esse conjunto aqui, os inteiros, pode ter uma cardinalidade maior do que um dos seus subconjuntos
próprios. Nesse caso, os inteiros teria a mesma cardinalidade, se ela for falsa, né? Se essa proposição for falsa, você está dizendo, olha, a cardinalidade de um conjunto grande é maior do que a cardinalidade, desculpa, a cardinalidade de um conjunto grande é igual à cardinalidade de um conjunto que está contido propriamente nele. Nesse caso, os inteiros teria a mesma cardinalidade do seu subconjunto próprio, que é o conjunto dos números naturais. Então isso dá bug. Como assim? Se a proposição for verdadeira, você teria infinito maior que infinito. Isso é uma inconsistência lógica, porque o infinito é igual ao infinito. Uma coisa é igual a ela mesma. Certo? Agora, se essa proposição for falsa, então um conjunto maior teria a mesma quantidade de elementos que um subconjunto próprio. Então, um subconjunto teria a mesma quantidade de um subconjunto próprio. Isso também dá bug na nossa cabeça, tá certo? Isso tudo provém da onde? Isso provém daqui, ó, do fato de nós escrevermos que a cardinalidade do conjunto é igual a infinito. Nós não podemos usar essa notação. Se nós utilizarmos essa notação, nós criamos um bug. Nós criamos um paradoxo aqui. A proposição não pode ser verdadeira, não pode ser falsa. Se for verdadeira, dá bug. Se for falsa, também dá bug. Por isso que a observação anterior, ela evidencia que é possível que haja diferentes tipos de infinitos. Por isso, então, que nós não escrevemos que a cardinalidade de um conjunto é igual a infinito quando ele é um conjunto infinito. A próxima definição, ela dá nomes a um dos tipos de infinito, que são os conjuntos enumeráveis. Nós vamos dizer que um conjunto ele é enumerável ou contável se ele for finito ou se a sua cardinalidade for igual à cardinalidade dos números naturais. Tá? Caso contrário, o conjunto ele é dito não enumerável ou não contável. Tá? Então, quando o seu conjunto A tem a mesma cardinalidade que os naturais, ou seja, quando o seu conjunto A está em bijeção com o conjunto dos números naturais, então você diz que a cardinalidade dele é igual à cardinalidade dos naturais. Você não escreve que a cardinalidade do A é igual a infinito. Você não escreve isso. Ah, mas qual é a cardinalidade dos naturais? É a cardinalidade dos naturais. Mas não é um conjunto infinito? É, o conjunto é infinito. E a cardinalidade? É a cardinalidade dos naturais. Não é infinita a cardinalidade? Não. Deu bug na cabeça? Presta atenção. O conjunto ele é dito infinito. Mas a cardinalidade, você não diz que a cardinalidade é infinita. Para conjuntos finitos, sim. Se o seu conjunto é finito, então ele está em bijeção com o conjunto IN. O IN tem N elementos, então você diz, a cardinalidade do A tem N elementos também. Para conjuntos finitos, você faz isso. Para conjuntos infinitos, você não faz isso. Aqui está dizendo o seguinte: conjuntos que estão em bijeção com os naturais, a cardinalidade deles é igual à cardinalidade dos naturais. Tem conjuntos que não são enumeráveis, tem conjuntos que não estão em bijeção com os naturais. Quer um exemplo? O conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais não está em bijeção com os naturais. Portanto, os reais é um exemplo de conjunto enumerável. A cardinalidade dele não é igual à cardinalidade dos naturais. E, portanto, o infinito real é diferente do infinito natural. Os dois infinitos não são os mesmos. Real e natural têm cardinalidades distintas, são infinitos distintos. Tá certo? Então, nem todos os infinitos são iguais. Respondemos a pergunta que nós tínhamos feito lá no começo da aula, que inclusive é o título da aula, certo? Em outras palavras, né, o que significa um conjunto ser enumerável? Se ele é finito, ou se existe uma bijeção entre o conjunto e o conjunto dos números naturais. Isso significa o quê? Isso significa que você pode, entre aspas, contar
todos os elementos em seu conjunto. Se ele for finito, o tempo de contagem é finito. Se ele for infinito, o tempo de contagem também é infinito. Tá certo? Então, temos aí essa noção de infinito, percebemos como que ela é complicada. Né? Ela não é tão simples quanto trabalharmos com conjuntos finitos. Certo? Paciência, é a vida. Vamos a alguns exemplos de conjuntos enumeráveis, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais pares. Isso é um conjunto enumerável. Nós podemos definir a seguinte função do conjunto dos números naturais para o conjunto dos naturais pares. Ela associa cada número natural o seu dobro, 2 vezes ele mesmo. Né? Você pode ver isso melhor da seguinte forma. Aqui na primeira linha vamos colocar os naturais, aqui vamos colocar os números pares. Né? E a objeção é essa, leva 0 no 0, 1 no 2, 2 no 4, 3 no 6, 4 no 8, 5 no 10 e assim por diante. Você pode perceber, todo número par é imagem de alguém, então essa função é bijetora. Números naturais distintos têm números pares associados a eles distintos. Então essa também é uma função injetora. Injetora e sobrejetora é uma função bijetora e, portanto, a cardinalidade dos números pares é igual à cardinalidade dos números naturais, que é igual a infinito. Não é. Não é. A cardinalidade dos naturais é a cardinalidade dos naturais. Não é infinito. Certo? Cardinalidade. Estou falando de cardinalidade. O conjunto é infinito, porque ele não é finito. Mas a cardinalidade dos naturais não é igual a infinito. Porque senão dá bug. Já vimos que dá bug. Tá certo? Então não pode. Escrever que a cardinalidade de P, nesse caso, dos números pares, é igual a infinito. É igual à cardinalidade dos naturais. E quanto é isso? Cardinalidade dos naturais. Acabou. Bom. A seguinte bijeção mostra que o conjunto dos números inteiros é enumerável. Ou seja, que a cardinalidade dos inteiros é igual à cardinalidade dos naturais. Qual é a função bijetora nesse caso? Ó? É a função que leva 0 no 0, 1 no menos 1, 2 no 1. O 3 no menos 2, o 4 no 2. O 5 no menos 3, o 6 no 3. O 7 no menos 4, o 8 no 4. Então você observa o seguinte, ó. Como que é construída essa função dos naturais para os inteiros? Os números naturais pares, 0, 2, 4, 6, 8, elas estão associadas, elas estão em correspondência, estão relacionadas com os números inteiros positivos. Certo? Ou não negativos, no caso, né? 0 está com 0, 2 está com 1, 4 com 2, 6 com o 3, 8 com o 4. Tá? Então, os números naturais pares estão associados com os inteiros não negativos. Já os números ímpares naturais, os números naturais ímpares, eles estão em correspondência com os números inteiros negativos. Essa é a correspondência. Então, os pares você associa com os números inteiros positivos, os números naturais ímpares você associa com os números naturais, os números inteiros negativos, e o 0 com 0. Certo? E aí você tem uma abjeção. Explicitamente, quem é a função, quem é a abjeção entre o conjunto dos naturais e o conjunto dos inteiros que faz isso daqui? Ó, observa. Quando o número natural é par, você associa a ele a sua metade. Então, o 0, metade do 0 é 0, metade do 2 é 1, metade do 4 é 2, metade do 6 é 3, metade do 8 é 4 e assim por diante. Então, se o número natural for par, você associa ele à sua metade. E se ele for ímpar? Se ele for ímpar, você faz o seguinte. Você pega n, soma com 1, divide por 2 e pega o negativo dele. É isso que você está fazendo. Quando você associa o 1 com o menos 1, o n é 1. 1 mais 1, 1 mais 1, 2. Dividido por 2, 1. Com o sinal de menos, fica menos 1. Oh! E se o n for 3? N mais 1, 3 mais 1, 4. Dividido por 2, 2. Com o sinal de menos, menos 2. E assim por diante.
Então, essa daqui é a bijeção que nós estabelecemos aqui em cima. E, portanto, a cardinalidade do conjunto dos números inteiros é igual à cardinalidade do conjunto dos números naturais. Isso quer dizer o quê? Do ponto de vista informal. Que a quantidade de inteiros é igual à quantidade de naturais. Contar os inteiros e contar os naturais dá na mesma. Isso é completamente contraintuitivo. É muito intuitivo, é contraintuitivo, né? Só que faz sentido até. Porque você contar os números naturais, para contar os números naturais e contar os números inteiros, você pode fazer. Como é que você conta os números inteiros? Você pode fazer assim: o 0, mais menos 1, mais menos 2, mais menos 3, mais menos 4, mais menos 5 e assim por diante. Os números naturais: 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. Ou seja, você pode contar os números inteiros de 2 em 2. Então, entre aspas, o tempo de contar número inteiro, o tempo de contar número natural dá na mesma. Né? Então, é mais ou menos isso. Essa é mais ou menos a ideia intuitiva de que o conjunto dos números inteiros tem a mesma quantidade de elementos do conjunto dos números naturais. Tá? É estranho? É estranho. É esquisito? É esquisito. Mas é o que acontece. Outro conjunto que é inumerável é esse conjunto aqui, ó, dos números reais, cujo seno é igual a 1. Esse conjunto, você pode observar que ele é formado pelos reais da seguinte forma: π sobre 2 mais 2kπ. Né? Π sobre 2 tem seno igual a 1. Quando você dá qualquer volta, tanto no sentido horário como no sentido anti-horário, né, esses ângulos também terão senos iguais a 1. Né? E, portanto, esse conjunto A dos reais, cujo seno é 1, é dado por esse conjunto aqui. Π sobre 2 mais 2kπ. E, portanto, você pode definir uma função que vai dos inteiros para esse conjunto aqui. O que você vai fazer? Cada número inteiro vai parar aonde? Cada número inteiro K vai parar aonde? Claro, vai parar em π sobre 2 mais 2kπ. Essa função é uma função bijetora. Essa é uma função bijetora. Agora, lembra da função f anterior? Você não está nem lembrado, né? Mas essa função f dos naturais para os inteiros, essa aqui é uma função bijetora. Essa função aqui, ó, ela é uma função bijetora dos inteiros para o conjunto A. A f era dos naturais para os inteiros. Aqui, ó, f vai dos naturais para os inteiros, é bijeção. A g vai dos inteiros para o A e é uma bijeção também. Então eu posso compor G com F e eu vou ter uma composta dos naturais para o conjunto A. A F e a G são bijeções. Na última aula nós vimos. Composição de bijeções é uma bijeção. Então isso aqui é uma bijeção dos naturais para o conjunto A e, portanto, o conjunto A é um conjunto enumerável. Tá certo? Muito bem. Para finalizar, vamos então ao que diz o Hotel de Hilbert, que é uma brincadeirinha que você vai poder fazer com os seus amigos, com os seus familiares, que brinca com a noção de infinito bonitamente. Você quer ver? Olha só. O David Hilbert, ele era um matemático alemão. Tá? Ele faleceu, acho que em 1943. É um brilhante matemático. Dá uma sondada aí na internet, procura sobre ele. David Hilbert. Escreve lá, procura alguma coisa. Ele era brilhante, ele deu grandes contribuições para a matemática. Além de matemático, ele tinha um hotel. O hotel dele era super famoso, porque ele possuía infinitos quartos. Então, o hotel do Hilbert era um hotel com infinitos quartos. Um certo dia, lá no final da tarde, todos os infinitos quartos estavam ocupados. Porém, naquele dia, chegou no hotel no meio da noite um novo hóspede e estava procurando um quarto. Perceba, todos os quartos estavam ocupados. Chegou um novo hóspede. O Hilbert, ele não gostava de jogar dinheiro fora. Chegou um hóspede, a intenção dele é hospedar o novo hóspede. Mas é claro, ele não pode despejar ninguém, não pode mandar ninguém embora, porque senão ele também ia estar perdendo dinheiro. Então, como é que ele vai fazer? Como é que ele vai hospedar o novo hóspede, sendo que ele não quer mandar nenhum hóspede embora?
Como é que ele vai fazer isso? Ele pode fazer isso? Isso é possível? E a resposta é: só é possível porque o seu hotel, o hotel do Hilbert, tem infinitos quartos. Essa é uma informação preciosa. Ter infinitos quartos é precioso para resolver esse problema. Como que se resolve esse problema? Você fala assim, você tem um sistema lá de alto-falante, e você fala assim para os hóspedes que estão hospedados: por favor, junte suas coisas e vá para o próximo quarto. Então, quem está hospedado no quarto 1, vai para o quarto 2. Quem está no quarto 2 vai para o 3. Quem está no 3 vai para o 4 e assim por diante. Cada um faz isso. Dá para fazer isso? Dá. Dá. Alguém vai ficar sem quarto quando fizer isso? Não. São infinitos quartos. Aí ele vai pegar esse hóspede que veio, esse novo hóspede, e vai colocar no quarto de número 1. Pronto. Hospedou todo mundo e não mandou ninguém embora. Percebeu? Né? Por que isso é possível? Porque o hotel do Hilbert, ele é infinito. Se tivesse infinitos quartos, esse problema não teria solução. Você não poderia, não tem como você colocar N mais 1 objetos, ou N mais 1 pessoas, em N quartos. Você fala assim, é só colocar 2 pessoas no mesmo quarto. As pessoas não se bicam, as pessoas não vão fazer isso. Ninguém vai se hospedar com um estranho. Certo? A priori não, né? Então, como o hotel do Hilbert ele é infinito, existe essa possibilidade. Manda, pega, fala para os hóspedes, junte suas coisas e vá para o quarto seguinte, vai sobrar o quarto de número 1. Nesse você hospeda o seu novo hóspede. Já num outro dia, de novo, o hotel era muito famoso. Imagina, um hotel com infinitos quartos. Quem não quer conhecer esse hotel? Então, no outro dia, os infinitos quartos do hotel de Hilbert também estavam ocupados. Só que nesse dia, chegou no hotel um ônibus com infinitos passageiros. Cada passageiro estava procurando um quarto. E aí? Será que vai ser possível que o Hilbert hospede as infinitas pessoas do ônibus sem mandar nenhuma pessoa já hospedada embora? Como que ele vai fazer isso? Qual que é a solução desse problema? Será que ele é solúvel, né? Será que é solúvel esse problema? Tem como fazer isso? E a resposta é tem. Tem. O que você faz? Sabe os hóspedes que já estão? Eles estão lá nos seus quartos. Você pega esses hóspedes e coloca todos eles nos quartos de números pares. Quantos números pares existem? Tantos quantos forem os naturais. Percebeu? Lá, né? Naquela objeção que nós construímos antes, pega cada n e associa a 2n. Então, foi isso que o Hilbert fez. Ele pegou pegou os hóspedes do quarto n e mandou ele para o quarto 2n. Os infinitos hóspedes que chegaram, ele colocou nos quartos de números ímpares, que estavam vagos. Claro, porque todo mundo que estava no quarto ímpar foi para o quarto par. Então, os quartos de números ímpares, eles ficaram vazios. Se, eu não mostrei aqui, mas é a mesma coisa, já que o conjunto dos números pares está em bijeção com o conjunto dos números naturais, o conjunto dos números ímpares também está em bijeção com o conjunto dos números naturais. Então, quantos números naturais ímpares existem? Tantos quantos forem os números naturais. Quantas pessoas chegaram? Tantos quantos forem os números naturais. Então, pronto. Hóspedes que já estavam, manda eles todos para os quartos pares. As infinitas pessoas que chegaram, joga todas elas nos quartos ímpares e pronto. Seu hotel vai estar lotado, de novo, vai continuar lotado, mas agora com todo mundo hospedado e com todo mundo com um teto sobre as próprias cabeças. Beleza? Com essa brincadeirinha, nós encerramos essa aula. Eu quero agradecer a todos vocês que têm me acompanhado até aqui, né, especialmente aos meus alunos.
que estão regularmente matriculados comigo. É uma pena eu não poder ter visto vocês pessoalmente, porém foi uma experiência completamente diferente para mim, deve ter sido para vocês também. Eu espero, sinceramente, que um dia nós possamos nos encontrar e conversarmos pessoalmente. Por enquanto é isso. Um abraço a todos. E para quem me acompanha aí na internet, eu espero que vocês continuem me vendo nos próximos vídeos, porque os meus alunos do curso regular não me verão mais nos próximos vídeos. Beleza? Então, um abraço a todos vocês.